Boa noite! Começando mais uma live Terapia Mais Arte. É uma série nova de lives que eu criei junto com a Maria Cristina de Rezende, para a gente estar falando desses dois temas tão importantes para a arte e terapia. Então, a gente vai conversar sobre esse olhar, né, da psicologia e da arte, na arte terapia e na psicoterapia que usa a expressão artística como ferramenta na clínica. Eu sou Flávia Argrives, artista, professora de artes para terapia e arte terapeuta, e vou receber agora a Maria Cristina de Rezende, que até já enviou aqui a solicitação para entrar. Então, eu queria que você se apresentasse enquanto eu estou aqui mandando os avisos para o grupo. Vamos lá. Eu sou Maria Cristina de Rezende, sou psicóloga, arteterapeuta, formada na mesma turma que a Flávia, a gente sempre reforça isso, somos da mesma turma, caminhando aí já há muito tempo juntas. Acho que uma coisa que eu não falei na última live foram as outras formações que eu fui fazendo ao longo da caminhada, né? E aí, como a gente vai falar hoje sobre prática clínica, uma das coisas é sobre essas ferramentas, né? Esses instrumentos, na verdade, que a gente vai acumulando ao longo da nossa carreira, né? Então, a minha formação, a minha graduação em psicologia, fiz uma especialização em teoria junguiana, fiz a formação em arte-terapia, depois fiz uma formação em terapia ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, terapia floral e outras práticas integrativas e complementares. E, por último, a minha última especialização foi em saúde da mulher e psicologia. E agora eu estou no mestrado na FRJ em História da Ciência. Então, é um pupurri de um monte de coisa que a gente vai botando aí na sacola e vai ganhando aí uma ferramenta, uma caixa de ferramentas bem interessante aí para a Você prática. falou até todo esse percurso, ele é muito interessante porque assim, a gente não se forma quando termina a formação ou a graduação, né? A gente vai se formando com tudo que a gente vai fazendo depois, né? Com a nossa experiência. Eu estou escutando você muito baixo. Eu não sei, como eu sou meio surda, não sei se sou eu, não sei se todo mundo está escutando assim baixinho. É só para. Me conta aqui se está todo mundo escutando bem. Se você puder chegar mais perto, talvez, assim, O eu escute microfone está melhor. aqui. Será que melhorou? Melhorou agora? Como é que ficou aí? Ou não? Eu nem uso mais, mais o fone. Pois é uma possibilidade. Se realmente estiver muito baixo, estiver ruim, a galera que não estiver ouvindo, eu tiro o fone e Pode ser que pode fique. ficar A tranquilo. Cláudia está falando que está ok, eu é que estou com dificuldade de escutar. Então, mas eu tenho uns avisos. A gente não passou pela hora dos avisos ainda, e eu tenho avisos para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Lembrando, né, que na segunda-feira, dia 21 de julho, às 20 horas, tem roda de conversa, tá, com a Daniela Liu, falando sobre o artista Matisse. Então, é Henri Matisse, biografia e forças da imaginação, inspiração e intuição. Essa roda de conversa, ela não fica gravada, ela é no Zoom, e para participar, vocês têm que entrar aqui no link na bio e entrar no grupo do WhatsApp, que se chama Lives e Rodas de Conversa. E lá é o único lugar onde eu vou publicar o link para participar, tá? Que mais? O meu e-book com a Marcela Campbell sobre colagem para terapeutas está disponível para vocês comprarem, e o link está na bio e está circulando aí nos stories também. Qualquer problema, dúvida, pode entrar em contato comigo pelo direct aqui no Instagram. Então, vamos entrar aí no nosso tema, e eu estou muito feliz, né? Eu sempre adoro estar aqui com a Maria Cristina, né? Desde aí da nossa formação a gente está junto, e de vez em quando a gente está fazendo projetos assim em comum. Estou vendo aqui uma galera aqui do curso de arte moderna, Nádia, Hélio. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. E o tema de hoje é uma coisa que é muito importante, né, para a nossa profissão, e por isso o título é assim, arte terapeuta, a supervisão faz parte,
né, da sua prática profissional, então uma coisa que não são as horas, né, que a gente é obrigado a fazer na formação, é algo que é contínuo na nossa vida, como o estudo é algo contínuo na nossa vida e como a nossa terapia, né, a nossa análise também é contínua na nossa vida. E você até colocou outro dia conversando, né, num texto que você me mandou, assim, os três pilares, né, você fala muito disso, né, que é essa análise pessoal, o estudo continuado e a supervisão, né, para quem quer realmente estar praticando, né, a arte terapia ou a psicologia, atendendo, né? Então, e uma outra coisa também que a gente vai conversar um pouco hoje, que também é um tema recorrente da gente, é a solidão da nossa profissão e como é importante que a gente esteja trocando com outras pessoas, né? Porque é um trabalho muito solitário, então fica você e seu cliente, e você precisa, na supervisão, de um olhar de fora e também precisa participar de grupos, né? Tá Sim. sempre assim trocando com colegas de profissão que têm experiências diferentes da sua. E isso é também uma questão bem importante. Eu queria que você falasse aqui com a gente, né, essa questão que você colocou, né, o que que é a prática clínica, né, e especialmente aí dos profissionais da arte terapia ou dos profissionais da psicologia, mas que também usam a arte terapia como ferramenta, né? Uhum. Bem, a nossa profissão enquanto terapeuta, né, seja da psicologia, da arte terapia ou das demais terapias, ela tem algumas especificidades, né, que é esse trato com o outro num campo muito subjetivo e muito no campo do mental e do emocional. Então, a prática clínica, ela é essa relação com o outro a nível terapêutico dentro de um espaço de trabalho, mas que ele não começa, isso é uma coisa que a gente estava conversando, né? Ele não começa só depois de formado, né? Ele começa lá no estágio, seja no SPA da graduação de psicologia, ou seja nos estágios da formação em arte terapia, ou nas demais terapias, né? Ali a prática já começa, né? Então a prática clínica é esse contato com esse mundo subjetivo, com esse manejo do campo emocional, do campo mental, com esse outro que procura tratamento, que procura esse lugar de autoconhecimento, esse lugar de tratamento. Então a prática começa ali, não importa se é o estágio ou não. É importante a pessoa que está buscando esse conhecimento, que está nessa formação, entender que aquilo dali já é de verdade, porque o outro está ali de verdade, né? Então, nesse sentido, ali naquele momento, a supervisão ela acontece muito como uma extensão do ensino, né, da sala de aula, onde você vai para fora ali da instituição que você está estudando, vai ter esse contato com o outro, e depois você leva essa prática, né, esse protocolo, esse desenvolvimento ali da sessão para o seu orientador, para o seu professor, e ele vai te dando a supervisão, vai te dando essa orientação, vai te encaminhando aí para as melhores ferramentas. Quando a gente se forma, isso continua, né? A gente continua tendo contato com o outro e a gente continua tendo essa necessidade desse olhar do outro. Talvez, em alguns momentos, não com essa ideia de uma extensão da sala de aula, mas já aquilo que você falou, né? Uma outra perspectiva que vai te possibilitar enxergar alguns pontos cegos que muitas vezes a gente não enxerga ali, justamente porque é uma prática solitária. Então, nesse sentido, a supervisão, ela é da prática clínica também. Ela não é uma coisa que está fora. Ela também faz parte da prática. Sim. Né? Você quer Então, tentar fazer mais ou menos sinfônica? isso. Eu, assim, eu estou te vendo Pô, quadriculada, tá? E eu estou escutando muito mal. Estou fazendo aqui um esforço, assim, para te escutar. Vê se melhora. Segurei o fone, vê se ficou bom. Ficou bom agora? Melhorou, está mais alto. Então tá bom, vamos lá. Tem essa questão quando você traz, né, que essa prática, é importante que as pessoas entendam que começa no próprio curso, né, nessa fase de estágio. Então, ele já está ali
se colocando e se experimentando nesse trabalho, mas está com aquele suporte, né, do curso e tem aquela coisa assim, ainda sou estagiária, como se ainda não tivesse assim, a responsabilidade, né, total, porque tem uma instituição por trás ou tem um curso por trás. E quando se forma, muda um pouco esse peso, né, essa responsabilidade. Então, é muito importante quando você sai dessa formação, você está ali em contato com seus colegas, contato com os professores, aí você sai, né, abre seu espaço, seu ateliê, seu consultório, e de repente você está ali sozinho, né, com aquela outra pessoa, e isso é muito ruim. Então, é importante essa questão da supervisão e participar de grupos, né, grupos de supervisão ou grupos de estudo, né? Porque não é só aquele caso que você está trabalhando, essa diversidade, né, de observar os outros, né? Apresentação de casos, estudos de casos de outras pessoas, é assim que a gente vai aprendendo. E isso, né, Cris, não para nunca. Isso é uma coisa assim para sempre, né? Sim. Então eu acho muito engraçado porque eu tenho muitos alunos, né, muitas alunas que são ainda estudantes, né, de arte terapia. E eu vejo muito essa coisa assim de, meu Deus, são tantas horas, né? 100 horas de estágio, 60 horas de supervisão. Aí eu falo assim, gente, isso é para a vida toda. Isso não é muito, isso é pouco, porque não parece, porque dá uma impressão assim que vai acabar aquilo e fechou, né? Aquilo é só, digamos assim, uma preparação para você começar a dar. Sim. E aí, pensando nisso que você está falando, né? 60 horas de supervisão na instituição lá que eu estou estudando é muita coisa. E não é. Você vai fazer isso para o resto da sua carreira. Enquanto você estiver na prática, é importante que você faça. Mas aí não só... e aí pensando um pouco o que é a prática, o que compõe a prática, né? Não é só esse olhar, né, do outro ou alguma dúvida sobre o encaminhamento, o que faz, o que não faz. Tem vários elementos que compõem a prática clínica quando você está trabalhando com a subjetividade do outro, né? Primeiro tem você ali também, né? A sua subjetividade está ali também. Muitas vezes, e aí se tiver alguém aí que está ouvindo a gente se identificar com isso, bota aí o seu comentário, o seu depoimento, né? Às vezes você atende uma pessoa que você tem muita afinidade. E aí o trabalho super acontece, a questão transferencial super se estabelece ali e o trabalho flui muito bem. Às vezes até é uma armadilha, porque você corre o risco de entrar num outro lugar, que é o lugar do, nossa, eu sentaria com essa pessoa e tomaria uma cerveja, bateria papo horas com ela, né? Ou então a outra polaridade, uma pessoa que você tem zero afinidade. E aí a gente poderia pensar isso sobre várias perspectivas, né? Dentro da psicologia junguiana, por exemplo, sobre as tipologias, né? Você tem um tipo com uma função predominante e você, como terapeuta, tem uma outra função predominante. O quanto isso acaba dinamizando ali aspectos do inconsciente, da sombra, de um e de outro, né? Então, essa questão também de, nossa, vou atender hoje aquele paciente, ai, como é difícil, como eu sinto sono. Né? Às vezes você está atendendo 3 pessoas, né? 3 pessoas numa tarde. E aí a primeira pessoa você está super empolgada, super bem, a segunda pessoa você ainda tem um sono absurdo. E aí a terceira pessoa você está ligadora de novo. Por quê? Né? Por que com aquela pessoa você sentiu sono? Né? Ou então você começa a ter dificuldade de se concentrar. O que está acontecendo naquela dinâmica ali entre você e aquele cliente, aquele paciente que está dando aquele sintoma ali da relação? Então, a supervisão é para isso também, para você entender a tua participação naquela dinâmica ali junto com o outro. Desculpa, fala. Como é um trabalho muito solitário, às vezes a gente perde isso, às vezes a gente escapa isso, porque faz parte, né? Do humano a gente não tá... a gente não consegue abarcar absolutamente todos os elementos ali da prática. Então, a supervisão, um grupo de estudo, você trocar com outros profissionais, ajuda você a perceber essas nuances. Você se conhece enquanto teórico ali, né, daquela prática clínica, mas você se conhece também, você acaba se conhecendo mais enquanto ator daquela relação ali também. Você começa a perceber quais são as suas questões, as suas armadilhas também dentro daquela relação transferencial ali.
Então, a supervisão não é só para ensinar o terapeuta a trabalhar, né? É para ele perceber todas essas nuances. Tem uma coisa assim que eu também percebo, né? Eu sou arte-terapeuta, né? Eu não sou da psicologia, eu sou arte-terapeuta e venho da área de artes, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção no que que algumas pessoas, né, com quem eu convivo assim, falam que esperam de uma supervisão, é muito assim, que técnicas eu vou aplicar com esta pessoa? Que material eu devo usar com esta pessoa? Então entra uma situação de um medo de errar, né? Então, assim, como se o supervisor fosse dizer para ele o que ele tem que fazer. E o que eu acho mais importante na supervisão é eu me enxergar nessa relação com o meu cliente. Como, como eu me sinto, como é que ele me afeta também. Então, esses pontos cegos nossos, né, que são super importantes. E por que a questão que essa ansiedade, assim, de você vai agora fazer um mosaico, né, você vai fazer uma aquarela, isso para mim tem uma importância muito pequena. Isso pode parecer estranho para a maioria dos arteterapeutas, mas eu trabalho muito no sentido assim, o cliente sabe o que ele precisa, então você oferece algumas possibilidades, mas ele vai pegar o que ele está precisando, não o que você quer, ou o que você acha que ele precisa. Ele até pode precisar de alguma coisa, mas não está ainda em condições de mexer naquilo. Então tem eu confio muito nessa autonomia ou nesse estímulo para que a pessoa tenha autonomia, porque o cliente muitas vezes também chega assim, o que é que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer agora? Né? Então, às vezes, a arte-terapia se confunde, né, com atividades e práticas de artes. Né? Então, eu acho isso muito importante da gente conversar, porque você também só consegue sair desse lugar com estudo, com prática e com supervisão. E a supervisão vai fazendo você se enxergar naquilo, né, naquela situação e poder ajudar mais aquela pessoa. Quer dizer, você entender o que a supervisão vai te ajudar a entender onde é que aquela pessoa está, né? Quer dizer, identificar ali onde é que ela está, qual é a situação dela, e ao mesmo tempo você também saber onde é que você está. Então, a questão de qual a técnica aplicar e que material vai usar, isso é uma coisa que você vai definir com muita tranquilidade, porque isso vai responder a essas perguntas, né? A essas questões. Sim. É a tal da espontaneidade que a gente já trabalhou muito aqui, né? Confiar na espontaneidade da psique do outro que está chegando ali. De que aquele material, ele tem uma simbologia, ele tem um estímulo que vai chamar, vai convidar o cliente a pegar aquele material. E no dia que ele chegar e falar assim, o que a gente vai fazer hoje? Se a gente fosse fazer um correlato com um processo terapêutico exclusivamente verbal, é o mesmo lugar daquela pessoa que fala assim, hoje eu não tenho nada para falar. Né? Então e aí, vamos ficar em silêncio, né? Vamos não fazer vamos nada. Ficar em silêncio, ou então, e aí eu acho isso que é o mais legal, né? Às vezes acontece isso na minha prática, e eu falo que bom, porque aí é a oportunidade também de emergir coisas que se você vai com um roteiro muito certinho, o que você quer falar com o seu terapeuta, você não tem espaço para isso, não tem espaço para esse espontâneo. Então você imagina, né? Uma pessoa que chega no ateliê, como o seu ateliê, por exemplo, repleto de estímulos, e com essa questão, hoje eu não sei o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer, o que você quer que eu faça? Né? E aí você deixa que eu faça também, é bem isso, eu já escutei. O que é para fazer hoje, né? E aí você deixa a pessoa livre para escolher o que ela quer fazer, você deixa também que esse vazio opere e que esse inconsciente se manifeste ali. Então, a supervisão, ela também é um lugar para a gente trabalhar o que muitas vezes a gente percebe E aí não é só para quem está começando, não, tá? Para qualquer profissional. A dificuldade de sustentar um pouco esse não saber.
né? É quando você trabalha com alguma coisa que tem alguma técnica, é sempre um risco a gente cair no lugar do roteiro, né? Daquele roteiro da técnica. Então a pessoa está falando sobre, sei lá, complexo materno, aí eu vou usar tal técnica, e depois disso eu vou fazer isso, isso e isso, né? Então é um roteirinho que não é que ele não sirva, mas é importante você entender se faz sentido naquele contexto, para aquela pessoa, naquela sessão, né? E aí essa segurança, ela vem muito de uma certa lapidação do próprio estilo do terapeuta. Você estava falando, né? Se você fica muito preso a uma técnica, a uma teoria, não é que você não tenha que ter a teoria, óbvio que a teoria está por trás sustentando tudo, mas é entender também qual é o teu estilo enquanto terapeuta. E tudo isso a gente vai descobrindo nessa construção, foi o que você começou falando na live, né? A gente não se forma quando se forma. A gente vai se formando, é no gerúndio. Né? É no gerúndio, né? A gente vai se construindo enquanto profissional e enquanto prática clínica. Essa prática clínica ela vai sendo construída ao longo dos anos. E muitas vezes acontece também do profissional. A gente tem inúmeros exemplos disso, né? É psicólogo ou psicóloga, e aí ao longo da jornada faz a formação em arte-terapia e agrega mais instrumentos ali na sua prática. Uhum. Nem sempre ele vai conseguir casar, fica na dúvida, né? O que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo, eu não falo? E o contrário também, a gente também tem casos disso, né? De arte-terapeutas que ao longo do processo da prática com arte-terapia foi buscar uma outra formação, né? Foi buscar uma formação em pedagogia, em psicologia, ou uma formação em psicanálise. Foram buscar outros instrumentos ali de trabalho. Então, cada vez que você coloca mais uma ferramentazinha na sua mochila, né? Na sua bagagem, é importante que essa integração ela vá sendo construída, ela vá acontecendo ali na prática. E aí a troca com o outro, com outros colegas, ela é importante justamente para você, não é só validar o que você está fazendo, mas é entender e olhar coisas que ali no dia a dia muitas vezes passa despercebido. Né? Então a supervisão ela não é só para quem está formando, a supervisão é para todo mundo que quer aprofundar a sua prática clínica, que quer se constituir enquanto um bom profissional, que quer entender como é que é o seu estilo na prática, né? Porque o supervisor também não vai dizer o que o profissional tem que fazer, né? Ele vai exatamente estimular como é que é para ele aquele cliente que dá sono, como é que é para ele trabalhar com aquele silêncio, né? Quais são as questões que bateram quando tal paciente ou tal cliente falou tal coisa. Então é um grande caldo aí de autoconhecimento pessoal e profissional. Né? É fantástico. E tem uma coisa que você colocou também, que eu acho interessante, que assim, a gente também vai construindo um estilo, né? E vai também, às vezes, até descobrindo com que tipo de cliente você quer trabalhar, né? Então as pessoas vão também encontrando aí os seus caminhos. Muitas vezes a pessoa acha, vou trabalhar com um grupo de mulheres, né? E aí, quando começa efetivamente a trabalhar, vai indo para outros lugares, vão surgindo outras pessoas, né? E a gente está aberto, eu acho muito interessante isso. A gente vai caminhando e aí a gente vai descobrindo não só com quem a gente quer trabalhar, porque a gente vai identificando um público, né? E tem um público que vai nos procurar também, além de indicação, mas também, como a gente tem internet hoje, tem gente que diz que não, mas eu já recebi muitas pessoas para fazer terapia comigo pelo Instagram. E eu não fico fazendo live dizendo que eu atendo, né? Mas a pessoa vai me conhecendo. Então tem assim, a pessoa vai se identificando e vai criando uma conexão com o seu estilo. Sim. Sim. Que é o seu estilo de ser, o seu estilo de trabalhar, né? No meu caso, tá? Mas essa questão do estilo é bem relevante, né? E você também vira e mexe, fala algumas coisas assim comigo, na minha terapia também. Eu fico assim, nossa, estou só imaginando você dizendo isso. Pois eu acho que essa coisa do estilo, do estilo é fundamental, porque é a sua identidade como profissional, é a sua segurança enquanto profissional.
E muitas vezes, né, você estava falando dessas especialidades, a pessoa ela vai caminhando e vai se identificando com nichos, né? Uhum. Então, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, né? Há quem trabalhe com os neurodivergentes, há quem trabalhe com a terceira idade, com envelhecimento, com crianças, na escola, há quem trabalhe no hospital, né? Então, você tem inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos que você pode trabalhar com todas essas ferramentas super potentes que a psicologia e a arte fornecem para gente, né? Então, mas isso só acontece quando a gente realmente está conectada e buscando esse autoconhecimento profissional. O que que faz sentido? Não é o que eu vou falar com muito cuidado isso agora. Não é só o que o outro está buscando, mas é o que eu tenho para oferecer também, né? Qual é a minha potência? Qual é a potência que eu quero pôr no mundo enquanto profissional? Né? E confiar nisso. Mas isso, de novo, é um trabalho que é de uma construção, é pouco a pouco, né? Justamente porque a gente também está trabalhando com a nossa subjetividade. Não é algo tão, E também, tão assim, raso assim. a gente falou do estudo, né, do estudo continuado. Então, vamos supor que você faça a sua terapia, aí você estuda, né, sozinha ali, pega seus livros e lê, assiste vídeos e tal, e faz a sua supervisão. Tudo, assim, muito individual, né, e também está atendendo uma pessoa. Eu sinto falta, eu profissionalmente, como é que. Por isso que eu faço tanta coisa que agrega pessoas, né? Eu faço muitas coisas que agregam colegas de profissão. Mas por que isso? Né? Porque senão, justamente para sair dessa solidão e esse crescimento está também na relação com os outros, né? Nessa relação com seus pares de profissão, que não precisam ser pessoas que tenham a mesma abordagem que você. Né? Eu, por exemplo, fiquei passeando em supervisão com pessoas de abordagens diferentes. E isso foi muito bom para mim. Né? Então, assim, eu não fiquei apaixonada por um jeito de trabalhar. Eu fiquei passeando por algumas visões para o meu trabalho e eu acho bom também a gente ter assim, ferramentas, porque a gente também atende pessoas com necessidades diferentes. Né? Então, da mesma maneira que eu vou defender essa expressão espontânea, né? Essa busca espontânea do material, essa liberdade, algumas pessoas não conseguem. Elas vão precisar de uma regra, de um contorno para isso, para poder Sim, fazer. é o estilo de cada um, né? Né? Há quem Então, vá. assim, a gente não trabalha só com quem é parecido com a gente, a gente trabalha com quem é diferente da gente. Então, né? E aí a gente vai ter que lidar com essas coisas. Mas eu queria saber, assim, queria perguntas de vocês, queria ver aqui comentários de vocês, de muita gente conhecida aqui, a Sabrina estava aqui também. Meu cunhado passou por aqui, não sei se ele ainda está aí. É, Enfim, queria saber de vocês aqui, se vocês, quem aqui é da área, né? Quem aqui é arteterapeuta, quem é da psicologia e usa arteterapia, quem está trabalhando, né? Perguntas aí, né? O que Perguntas, vocês pensam comentários, sugestões. dessas coisas, né? E, e é por isso também eu sempre falo assim, Sabrina, ainda estou aqui. Então, Sabrina, você tem alguma pergunta? Assim, Vamos lá, gente. a Não sejam Sabrina é tímidos. arteterapeuta, é psicóloga, né? É uma pessoa que está atuando, trabalha, fez curso de arte e educação, tudo isso. Elaine, sou professora e arteterapeuta, mas não consegui clientes ainda. Uma dica aqui é sempre aquela coisa que a gente falou no início do estágio, né? É não parar, né? Parar é uma coisa assim, é seguir, né? A Sabrina está atendendo na clínica também. Parabéns.
Sou Eva Fer, não sei bem qual é o nome, psicóloga e usa a arte-terapia como ferramenta muito potente. Muito bem, Cláudia, eu quero trabalhar com arte-terapia. Então, eu não sei se você é formado para ser arte-terapeuta, você tem que fazer uma formação específica, né, de arte-terapia. Então, vocês, como é que é esse tema para vocês da supervisão, que esse é o nosso tema, né, o papel da supervisão. E eu acho também muito importante, desde o estágio eu fiz supervisão em grupo, né? E eu fiz uma confusão no meu curso. Eu fiz arte terapia com a Lígia Diniz e na hora da supervisão eu fiz um esquema lá com o pessoal da turma e a gente fazia assim, na minha supervisão todo mundo era convidado para participar, né? Aí eu ia na supervisão do outro. Isso foi de uma riqueza imensa, né? Então é por isso também que eu e a Maria Cristina aqui estamos com um projeto, né, que é um grupo de supervisão para arte terapeutas e psicólogos que usam a arte terapia, porque é justamente essa riqueza do grupo, né, de Sim. como você amplia, né, a quantidade de problemas e dificuldades que você vai ver, né, as inseguranças e os erros, né, porque a gente erra, né? E como é que tudo isso, como é que a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos do outro. Então, essa relação com outros foi uma coisa que eu aprendi na minha formação de arte terapia. Eu, desde aquela época, defendia essa questão da supervisão em grupo. Então, muitas vezes eu era a que estava apresentando o caso e muitas vezes eu era ouvinte. Nossa, espetacular, né? Sim. Você fazer isso. Tem algumas pessoas aqui que estão falando. Cláudia, sou professora de arte, quero trabalhar arte terapia. Sim, então você tem que fazer uma formação em arte terapia. Sabrina, concordando aí com a gente, supervisão é fundamental. A Cláudia, te encontrei nas redes sociais, estou te acompanhando para aprender mais. É do Rio Grande do Sul, bem-vinda. O Hélio, será que um psicólogo sem formação em arte terapia pode ser supervisor de um grupo de arte terapia? Boa pergunta, Hélio. O Hélio é arte terapeuta e artista. Então, o que vocês acham disso? Um psicólogo que não é arte terapeuta, ele pode supervisionar um grupo? Você está falando assim, supervisor de quem está coordenando aquele grupo, é isso? Eu Eu estou pensando que entendi ele vai que fazer é supervisão do uma. profissional. Eu entendi que é o supervisor de um grupo de arte terapia, talvez do profissional que esteja atuando, né? Mas aí eu acho que depende do que ele chama sem formação. Sem formação de arte terapia, que ele não fez o curso, mas ele de alguma forma, a formação que dá o título para o profissional, né, para esse psicólogo, mas ele trabalha com arte terapia, aí depende, né? Depende dessa construção que ele fez. Né? Se ele fez cursos livres de diversas técnicas expressivas, se ele não fez essa formação que dá essa titularidade, ou se ele não tem experiência nenhuma com materiais, e aí ele está dando a supervisão só a nível da dinâmica psíquica. Aí depende dessa especificidade aí desse psicólogo. Eu vou até responder aqui porque tem essa coisa assim de a gente vive num universo de divisões, né? De divisões mais do que de trocas. Então, assim, então, por exemplo, você tem arte terapia, aí você tem arte psicoterapia, tem tem terapias expressivas, aí tem vários nomes, né, que vão ter ali formações diferentes. Então, por exemplo, a Casa das Palmeiras, né, que é um projeto da doutora Anísia da Silveira, não é arte terapia, mas o trabalho de tratamento para a saúde mental é um trabalho com ateliês de arte. Então, eu fui voluntária lá durante 4 anos. Então, para mim, aquilo é arte terapia, é uma abordagem, deveria ser para mim, tá? Como eu vejo, deveria ser uma arte terapia com uma abordagem nisiana. Uma arte terapia com abordagem nesiana jamais vai assim ter esse trabalho assim, vamos fazer uma vivência, não tem nada disso.
É uma outra maneira de estar lidando com essa autoexpressão com os materiais de arte. Com o teatro, com a poesia, com a pintura, com a modelagem, com a gravura, com tudo isso. E tem um olhar para esse processo, tem uma maneira de lidar com essas pessoas, né? Que o público ali era um público com um diagnóstico de esquizofrenia. Então, muitas vezes, a pessoa que está lá era um artista. O meu cunhado, né, o Jean-Pierre Hargreaves, que estava aqui, não sei se ele ainda está, ele é psiquiatra, ele é médico, apaixonado pelas imagens. Então, ele vai dar um outro nome para isso, mas ele é perfeitamente capaz de estar ali até atuando num ateliê, porque é uma pessoa estudiosa. Não só estudiosa na teoria, mas ele é também na prática, porque ele convive com isso. Sim, ele esteve na Casa das Palmeiras também durante muito tempo, na época que a gente estava lá também. Lá ainda. Justamente ele dá supervisão na Casa das Palmeiras. Então, há muitos anos. Então, aí nesse ponto, assim, eu vou responder para você que sim. É que ele não vai fazer uma supervisão de arte e terapia, ele vai fazer uma supervisão médica, vai fazer uma supervisão da psicologia dentro daquela situação. Como um artista, pode dar supervisão, porque eu também dei supervisão na Casa das Palmeiras, mas o artista vai dar uma supervisão falando na perspectiva da arte ali. Então, a arte-terapia, ela conversa com muitas áreas, né? Sim. Então, não é uma pergunta muito simples, Hélio, para responder. Tanto que quando eu vi a pergunta, a minha primeira resposta seria não. Mas aí eu paro. Opa! Não é bem assim. Tem as especificidades. Pode ser sim. E, aliás, pode ser riquíssimo estar fazendo supervisão com um médico. Sim. Desde que esse profissional, esse psicólogo, ou esse médico, ou essa outra pessoa, que não é arteterapeuta, nessa supervisão, ela tem que ser uma pessoa apaixonada por isso. Por imagem. É a ideia de uma certa pluralidade e bastante, né? Integratividade. Você tem que ter uma perspectiva integrativa, complementar das coisas, né? Das abordagens. E aí, isso que eu acho que talvez seja a grande armadilha, é colocar a arte-terapia numa única caixinha e achar que é aquilo dali. Isso, na verdade, limita muito o profissional e gera todas essas inseguranças que estão aqui nos comentários, né? Eu faço um perfil, né, só para arte-terapia, eu sou professora e sou arte-terapeuta e não consegui cliente ainda. É importante entender qual é a caixinha que você está se colocando para achar que é desse ou daquele jeito. É importante perceber que existe uma pluralidade aí de atuações, uma pluralidade de ferramentas e de abordagens que se complementam e você ir construindo esse estilo, né? Por mais que a gente saia da formação ou que a gente em algum momento da vida esteja seguindo certos roteiros pré-estabelecidos, é importante a gente começar a entender que a gente pode criar o nosso próprio roteiro enquanto profissional, né? Então, eu acho que participar desses grupos, você falou uma coisa importante, né? Quando você fazia supervisões com abordagens diferentes, você troca com outros profissionais e você acaba criando parcerias de trabalho e de trocas intelectuais que levam você, que podem levar você a lugares muito interessantes profissionalmente, né? Fora de uma certa ideia inicial que você constituiu ali assim que você começou com esse sonho de ser arte-terapeuta. Então, estar em grupo, e aí eu falo até uma coisa a mais, fazer a supervisão em grupo é diferente de fazer a supervisão individual. A supervisão é importante, ponto. Individual ou em grupo. Mas em grupo, ela tem uma outra potência. Não vou dizer que é melhor ou pior, mas ela tem uma outra potência. Ela traz uma riqueza, uma pluralidade que no individual você também não consegue. Então, acho que é um pilar, sim, da prática clínica e ele ajuda na constituição enquanto profissional, ele ajuda na formação da carreira e ele ajuda nessa formação desse autoconhecimento enquanto estilo. Qual o seu estilo de profissão, de prática, né? É importantíssimo. Aqui, como a Débora estava falando que ela é professora e
e também arte terapeuta e não sabe como captar cliente. Então, assim, a gente vai descobrir o nosso estilo andando, né, na carreira. E, e a pessoa que vai te procurar, se não for por indicação, vai ser nesse sentido de se identificar com o seu estilo. Então, aí, no caso da nossa, digamos assim, da nossa propaganda, é o estilo da gente se comunicar. Né? Porque, assim, eu estou aqui conversando com você, eu não sou uma outra pessoa como terapeuta, eu não sou uma outra pessoa. Quando eu estou com os amigos, eu vou falar do mesmo modo, vou me vestir do mesmo jeito, né? Em todas as situações. Isso sou eu. Cada um vai encontrar, assim, o seu caminho, né? Mas isso tanto que eu sempre fui aquela pessoa que fui buscando coisas diferentes do que o que eu estudei na minha formação. Eu sempre fiquei procurando, né? Tanto que uma pessoa falou isso uma vez para mim, que até era minha supervisora, a Tânia Neto. Ela é brasileira, mas a carreira dela como massoterapeuta foi nos Estados Unidos. Ela, como psicóloga, ela era comportamental. A pesquisa dela na terapia era de neurociência, então ela foi minha supervisora durante um tempo, me deu muito material para estudar, e ela falava assim para mim, mas por que você está me dando tudo isso, né, e tal? Ela falava assim, porque você é a única pessoa que eu encontrei aqui que está procurando coisas. Você está buscando outras coisas. Eu vejo aqui muita gente falando a mesma coisa. E ela ficou alguns anos no Brasil, no Rio, né? Depois agora ela está em outro estado. Eu fiquei meio assim, aquela hora que você leva assim, um susto, né? Mas assim, na percepção dela, não tô assim, isto é verdade, né? Tá, mas assim, na percepção dela, era isso. E aí eu fiquei me perguntando, sim, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando olhares diferentes. Então, assim, e eu acho que a gente cresce com isso, né? A Sabrina colocou lá em cima com relação ao supervisor ter que ser arte-terapeuta, ela respondeu que sim, né? Lá em cima. Então, tem uma questão até que é importante também a gente colocar, que assim, você vai dizer sou arte-terapeuta, para você dizer que é arte-terapeuta, você tem que ser arte-terapeuta. Para ser, você tem uma formação, né? Você tem um registro profissional, você tem um caminho para fazer. Tá? Usar a expressão artística, muitos outros profissionais vão fazer, inclusive outros terapeutas. Né? Então, você vai ter a doutora Anísia da Silveira, era psiquiatra. É bom a gente lembrar disso, né? Ela era médica. E as pessoas que acompanharam ela naquele trabalho, que começou como um setor de terapia ocupacional e reabilitação, ela tinha um outro nome assim, quem estava ali com ela não eram psicólogos ou outros médicos, eram artistas. Eram artistas plásticos, eram poetas, né? Então era um movimento diferente, né? Então é uma coisa que a gente meio que esquece, né? As exposições que tiveram há uns anos atrás sobre ela era exposição de arte, né? E você via ali os artistas todos que participavam. Temos mais coisas aqui escritas. Elaine, quando comecei a minha pós em arte-terapia na pandemia, muito apaixonada, mas depois conversei com a Abaate e minha pós não é aceita por eles. A única coisa é estágio que não sabia que ia pedir e fazer. Essa é uma questão, tem muitos cursos, tá? Eu até eu tenho uma live sobre isso, que é sobre arte-terapia, mas acho que é um tema que vocês estão sempre perguntando aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa, alguma roda de conversa, alguma live falando sobre isso, essa questão do reconhecimento dos cursos. Mas independente do curso ser reconhecido pela UBAAT ou pela Sobrarte ou por outra instituição que represente a arte-terapia, quando você faz um curso de 6 meses, sem estágio, sem supervisão, sem trabalho de conclusão, ou tem curso aí de 10 horas de aula gravada, que também nem está atualizada muitas vezes. Então, acho que a gente tem que ter o bom senso de entender que isso não forma um profissional para trabalhar com outra pessoa que está ali te procurando porque está em sofrimento. Então, aí a gente tem que ter responsabilidade, sabe? Então, eu acho que para além do que está legalmente, né, aprovado, instituído na profissão, tem uma coisa que é
o conteúdo mesmo. Sim. Então, eu acho que aí é uma questão que está para além de tudo isso, né? É uma questão Se bem você delicada. de cara, se não fez estágio, não fez supervisão, você não está formado. De cara. E aí, Né? de fato, eu acho que isso merece um encontro bem específico para isso, porque é uma grande questão na área, né? Reconhecimento de cursos, emissão de certificados, o conteúdo de cada formação, se pede estágio, se não pede estágio, se tem supervisão, se não tem, se tem trabalho final. Isso é uma questão realmente que a gente tem escutado muito ultimamente, né? Agora, enfim, não vou entrar nessa seara agora, mas quem está perguntando aqui, Cida Lan, está perguntando, né, que fez a arte-terapia em 2003, não atuou e quer retomar, né? O que ela está perguntando aqui que a gente sugere, né? O que você sugere para ela? Eu acho que eu ficaria hoje com essa ideia do estilo. Para quem quer retomar, para quem quer recomeçar, para quem quer começar, para quem quer aprofundar, para quem está disposta a se movimentar em direção a essa prática clínica, eu ficaria com essa ideia do estilo. Porque construir o próprio estilo significa sair dessas caixinhas que você estava falando, né? É arte-terapeuta, não é arte-terapeuta, é médico, é psicólogo, é assim, tem que ser assado, tem a técnica tal, tem que usar tal técnica, tem que fazer de tal forma. E essas são as caixinhas. Quando a gente está falando de buscar o próprio estilo, de buscar a sua identidade, a sua singularidade enquanto profissional na área, você precisa se movimentar para fora disso. E aí é buscar realmente outras abordagens, aquelas que você mais se identifica, o nicho que você mais se identifica, entender como é que você quer trabalhar, buscar a supervisão, buscar os grupos de estudos. Então, nesse sentido, eu acho que para quem quer começar, para quem quer retomar, para quem quer aprofundar, essa ideia de construção do próprio estilo enquanto profissional já abarca todas essas questões. E o grupo de supervisão talvez seja um lugar onde você possa trabalhar essas inseguranças na retomada também. As inseguranças no aprofundamento, as inseguranças na integração entre várias abordagens que você foi somando ao longo do seu caminho. Então, eu acho que tem uma pergunta aqui no final que eu acho que é interessante. Perguntaram se está aberta para novos participantes. Sim, está aberto para novos participantes, o grupo de supervisão. Está aberto, inclusive, para quem quer participar e ainda não tem caso clínico, mas quer entender como é que funciona. Porque nem sempre, às vezes a pessoa está com uma clínica ainda em construção, está com poucos casos, mas ela escuta o que o colega está falando e isso muitas vezes ajuda também naquele próprio caso que ela está trabalhando, né? Às vezes, quando tem um grupo muito grande, e aí o rodízio vai deixando, né? As pessoas vão ficando um tempo sem falar, mas não é porque eu não estou falando do meu caso que eu não estou aprendendo com o caso do outro. Pelo contrário, eu estou aprendendo muito, né? Então, enfim. Sim, a gente está começando, Marisa, o grupo de supervisão em agosto, né? No dia 7 de agosto é o nosso primeiro encontro, né? Então, quem está interessado em participar do grupo de supervisão pode entrar em contato, né, depois comigo, deixar comentário, entre em contato com o WhatsApp. Na bio tem meu WhatsApp, é só falar comigo, falar pelo direct, né, que aí a gente passa as informações, inclusive tem as informações na própria bio, tem lá grupo de supervisão, tá? Ele está começando em agosto. E para você, deixa eu ver seu nome aqui. Você falou do Cidalan, né? Da questão de se formou tem muito tempo e quer retomar. Então, essa retomada, ela implica em estudo, e implica em também encontrar pessoas, né, da área, porque assim, você tem aquela coisa, encontrar seus colegas, né? Parcerias, né? Ninguém se constitui sozinho. É importante a gente ter parcerias. Então assim, sozinha, né? Aquela coisa assim, sozinha, né? Aí abre um espaço, abre consultório, abre ateliê, né? E fica ali esperando, eu gosto de falar à espera de um milagre, tá? Porque eu fiz isso, né? Sabe? Formei, vai lá, abre o cantinho, fica lá sentado, né?
É muito para mim, né? Então, assim, eu falo da minha experiência, estou falando de mim, mas, assim, quando eu falo de mim, eu sei de muita gente que passou pela mesma coisa, né? Tem uma frustração nesse sentido. Então, assim, começar a interagir com as pessoas, estudar, e, assim, estudar em grupo vai fazer toda a diferença. Uma supervisão em grupo vai fazer toda a diferença. E a gente está montando um grupo pequeno, então, que é justamente para dar assim, esse tempo e esse suporte para a gente ter muita troca e muita conversa. E o modo como esse grupo vai caminhar também vai depender muito de como esse grupo se constituir. Quem são as pessoas, né, que vão constituir esse grupo? Qual o perfil desse grupo? Porque às vezes a gente pode ter um grupo que tem uma pessoa que tem 30 anos de carreira e atende muita gente, e tem uma experiência, e aquele outro que está ali assim com ninguém ou está com um. O que que essa pessoa vai aprender com esse profissional de 30 anos? Então, não é o fato de você estar junto com um grupo que está no mesmo na mesma experiência, nível de experiência com você, que é o que você mais vai aprender. E outra coisa, eu tenho alunos, tá? Eu tenho curso gravado, curso online, e eu tenho alunos assim que estão estudando arte terapia. E tem pessoas que já estão assim, são formadores de arte terapia, estão no mercado há mais de 30 anos, tem clínica. E assim, existe troca, porque essa pessoa super experiente aprende com algumas situações dessa pessoa muito jovem falando na área, né? Tem um E esse frescor, daqui né? Tem um também está frescor que bebendo de todo chega o com informações conhecimento novas. dessa. Então, eu percebo isso com muita clareza e eu também tenho esse perfil de criar sempre um ambiente em que todo mundo se sente bem para se colocar. Né? Então, essa coisa de ficar intimidado, né? De ficar retraído, eu não vou falar besteira. Fala besteira. É para Tem que falar, falar, ali é o espaço para tem que falar. falar besteira, né? Então, assim, é isso, né? Marisa, grupo de supervisão mencionado, está aberto, sim, a novos participantes, sim, a gente está montando um novo grupo, tá? O novo grupo começa em agosto. Elaine, após 2 anos, conclusão de curso, só não fiz estágio. Tem que fazer o estágio, assim, faz o estágio, faz o trabalho, aí você tem que se associar a uma representação aí de classe que você tenha, né, no seu estado. Marisa, sim, estamos esperando o seu contato. Venha participar. Então, gente, eu acho que horas são? Estamos há quase uma hora falando, então, assim, para garantir que o Instagram vai salvar essa live. Agora, Cris, a tua imagem para mim tá boa, que ela estava toda quadriculada. Quem perdeu a primeira live dessa série, ela tá aqui no perfil, né, do Instagram e tá no meu canal do YouTube, no Arte para Terapia. Tem lá uma playlist que é Terapia Mais Arte. Então lá tem a nossa primeira live. Essa daqui a gente vai tentar editar e colocar lá também, né, no início da semana que vem. E assim, o grupo de supervisão eu vou colocar aqui no Instagram novamente as informações, mas também tem o link que está na bio para vocês verem. E a gente está super aberta para conversar. E na semana seguinte, dia 28, anota aí na agenda, 28 de julho, eu e a Cris vamos estar falando uma roda de conversa no Zoom, para a gente poder se ver e a gente poder conversar. E a gente vai estar explicando todos os detalhes desse grupo de supervisão, para quem como é que participa, como é que se constrói essa apresentação de caso, como é que vai funcionar. Então, 28 é uma segunda-feira, às 8 horas da noite, 28 de julho, a gente vai estar no Zoom para a gente se ver, a gente poder conversar mesmo sobre o grupo de supervisão que começa no dia 7 de agosto. E ainda teremos a live dia 31 de julho, tem a live no Instagram, né, aqui às 7h30, né, dessa série Terapia Mais Arte. Então é isso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês. Estamos aqui há uma hora falando, né, Cris? Como sempre, né? Se Eu deixar falo para a Maria Cristina, vamos fazer uma perfeito. live de 20 minutos. Sim. É uma piada. Mas eu acho que isso mostra o interesse das pessoas e eu acho que mostra também o quanto é potente essa nossa parceria. Falando em parcerias, né? A gente tem essa parceria há muitos anos e a gente sempre consegue extrair coisas muito legais dessa duplinha aqui. É um prazer estar aqui com você, Flávia.
Obrigada, Cris. Sabrina está dizendo aqui obrigada, foi ótimo. Então, gente, olha só, a gente se vê por aqui, a gente se vê por aqui, se vê no YouTube, se vê no Zoom. A gente E no aí, grupo qualquer de coisa. supervisão, a gente se vê lá Deixem também. seus comentários, né? Deixem seus comentários aqui na gravação desse vídeo, deixem as perguntas, a gente vai respondendo também por mensagem e entre em contato comigo, que aí eu vou dar, né, todos esse caminho para vocês chegarem aí no nosso grupo de supervisão. Olá, Nádia, ficou interessada? Muito bem. Nádia fez o meu curso de arte moderna. Ai. Então, vamos lá. Então, tchau, né? Beijo para vocês, gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. E a gente se vê. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.